Olá, pessoal. Então, hoje o tema da nossa aula será colonização portuguesa da América. Antes de avançarmos no assunto desta aula, vamos recordar alguns temas que nós já estudamos que estão relacionados com a temática da aula de hoje. No caso, nós já vimos as grandes navegações, que foram as grandes viagens marítimas empreendidas pelos países de Portugal e da Espanha com o objetivo de encontrar novas rotas para se comercializar as especiarias e também metais preciosos. Lembrando que naquele momento o país que tivesse a maior quantidade de metais preciosos seria considerado o país mais rico. Essa era a ideia do metalismo, como nós vimos lá no assunto do mercantilismo. Então, nesse cenário das grandes navegações, a Espanha se lançou ao mar, né? Os navegadores fizeram as grandes viagens marítimas e encontraram a América. E a partir disso iniciaram a colonização da América. Então a Espanha conseguiu observar que havia ouro na América Central e partiu para a colonização da América. Portugal, que também já tinha se lançado ao mar, já tinha começado, dado início às grandes navegações, quis dividir a América entre esses dois países, Portugal e Espanha. Lembrando que a América já era habitada. Os portugueses e espanhóis vieram para a América e tomaram posse das terras que aqui existem, e dividiram entre eles. Então, por meio de um acordo, Portugal e Espanha dividiu a América entre si, no chamado Tratado de Tordesilhas. Obviamente, outras nações não aceitaram esse tratado porque não consideravam que a América deveria ser dividida apenas entre Portugal e Espanha. Por isso, outras nações também colonizaram a América, vieram para a América e tomaram posse das terras, sobretudo na América do Norte, onde houve a colonização inglesa da América, e também os franceses vieram e colonizaram parte da América do Norte, onde hoje é o Canadá. Então, o Tratado de Tordesilhas ele estabelecia uma linha imaginária que dividia a América entre Portugal e Espanha. Então, parte do território da América seria de Portugal, onde hoje é o Brasil, mas era apenas parte. O Brasil ainda não possuía o tamanho que ele tem hoje. Então, parte das terras da América seria pertencentes a Portugal e a outra parte pertencia à Espanha. Mas os portugueses, ao chegar no Brasil, observaram que claramente o país já era ocupado por milhões de indígenas, cerca de 3 a 5 milhões de nativos viviam aqui nas terras onde hoje é o Brasil. Essa população, por diversos fatores que nós iremos estudar nessa aula, elas foram dizimadas. Ocorreu de fato um genocídio, elas foram uma matança geral, elas foram exterminadas por diversos fatores. E segundo o IBGE, hoje no Brasil existe cerca de 817 mil indígenas que se autodeclaram indígenas, mas como a gente pode observar, foram mais de 4 milhões que foram mortos ao longo desse processo de colonização da América portuguesa. Bem, em 1500, uma expedição de Pedro Álvares Cabral, que iria para as Índias, desviou a rota e chegou aqui onde hoje é o Brasil. Chegou à América Portuguesa, como a gente chama. Nesse primeiro contato com os nativos, o escrivão Pedro Vaz de Caminha, que fazia parte da expedição de Pedro Álvares Cabral, enviou uma carta ao rei de Portugal dizendo tudo o que eles haviam encontrado nas terras que se chamava Pindorama pelos nativos. E o conteúdo dessa carta, ele aponta justamente quais eram as características dos povos que aqui viviam, as características da nossa fauna e da nossa flora. E, por fim, também tem uma parte em que ele diz: nela, no caso, na terra encontrada até agora, não podemos saber que haja ouro nem prata, nem coisa alguma de metal e ferro.
Essa declaração, colocada na Carta de Pero Vaz de Caminha, que foi enviada ao rei de Portugal, demonstra o interesse dos portugueses em encontrar ouro e prata, metais preciosos nas terras que conquistavam, que era o interesse das nações naquele momento. Visto, como eu já falei, isso era que garantia o título de riqueza e o título de nação mais poderosa naquele momento. Então, como não encontraram nem ouro nem prata no início da colonização, era necessário se fazer o processo de exploração de alguma forma e tomar posse do território brasileiro. O território não brasileiro naquele momento, mas do território pertencente a Portugal, que eles dividiram com a Espanha. Então, eles iniciaram o processo de colonização por meio de expedições de exploração. Essa colonização, até 1530, ela é chamada de período pré-colonial, porque não se montou uma estrutura de fato administrativa aqui na colônia portuguesa. Então, se iniciou um período de expedições de exploração para reconhecimento do território e se iniciou o comércio de pau-brasil, né? Como ainda também não tinha encontrado nem ouro nem prata e também as especiarias ainda davam altos lucros a Portugal, as especiarias que eram comercializadas no Oriente davam alto lucro a Portugal, então eles acharam por bem iniciar o comércio de pau-brasil. Por que foi escolhida essa árvore? Dá nome ao nosso país. Porque no caule dela é possível extrair uma tintura que servia para tingir tecidos e estava em alta, estava na moda naquele momento os nobres usarem roupas vermelhas. Então, tinha um alto valor agregado esse pau-brasil. Então, a partir disso, iniciou o processo de exploração dessa planta, dessa árvore. E isso só foi possível por meio do estabelecimento de uma prática comercial conhecida como escambo. O que era o escambo? Os indígenas trabalhavam na extração e no transporte da madeira e, em troca, recebiam roupas, facas, ferramentas e outros objetos trazidos pelos portugueses. Objetos que para os portugueses não tinham tanto valor, mas para os nativos que desconheciam tais objetos, tinham um valor significativo. Então, escambo era justamente a troca de produtos. Essa prática do escambo, até hoje, ela é presente em algumas feiras do país, onde se realiza a troca de mercadorias, a troca e a venda de mercadorias. Também nesse primeiro momento foi estabelecido com os nativos o casamento de português com mulheres tupis para fortalecer alianças e também com grupos indígenas para guerrear com os outros, porque os portugueses, assim como os espanhóis, perceberam que havia tribos que eram inimigas. Então eles se aproveitaram disso e estabeleceram alianças com algumas tribos para que pudessem guerrear ao seu lado. Então, só para que possa ficar clara a compreensão de como está dividida a história do Brasil de acordo com a divisão tradicional da história, nós temos o primeiro momento que se chama o período pré-colonial, que vai de 1500, quando da chegada de Pedro Álvares Cabral aqui no país, até 1530, quando de fato se inicia o processo de colonização, de estrutura de uma colonização no país. Então, nesse primeiro momento, as expedições eram expedições de reconhecimento do território e depois elas foram, de fato, expedições para a colonização da América Portuguesa, da colônia. Então, logo após esses primeiros contatos entre os nativos e os portugueses, se iniciou o que a gente chama de desencontro, da invasão, da matança em si, do genocídio que foi realizado contra os nativos que viviam aqui na América Portuguesa. Isso se deu por guerras, uso de armas de fogo, que ainda os nativos desconheciam, também por conta de doenças como a gripe, o sarampo, tuberculose e a varíola, uma vez que os nativos desconheciam essas doenças, então eles não tinham imunidade, essas doenças se espalhavam rapidamente entre as tribos e acometiam vários índios,
que acabavam morrendo por conta dessas doenças. Atualmente, várias dessas doenças têm vacina, não mais acomete as pessoas, né, a sociedade, mas, no entanto, devido às teorias da conspiração, que falam que vacinas fazem mal e etc., desse povo que tem divulgado de várias formas fake news, o sarampo ele tem voltado a fazer vítimas aqui no país por conta dessas mais informações que nós estamos tendo nos dias de hoje. Essa questão das fake news que a gente precisa estar atento. Recebeu uma informação que a gente não sabe qual é a fonte, a gente precisa checar, pesquisar antes de acreditar e antes de repassar para qualquer outra pessoa. Então, em 1530, se inicia de fato a colonização da América, como eu falei. A primeira expedição colonizadora foi liderada por Martim Afonso de Souza e tinha como objetivo explorar o litoral, fazer todo o reconhecimento do litoral, defender o território de invasões estrangeiras, uma vez que, como eu já falei também, as outras nações não aceitavam essa divisão da América entre Portugal e Espanha. Então eles tentaram até invadir, os franceses tentaram invadir a América, holandeses também tentaram invadir a América portuguesa e conquistar parte do território, mas foram expulsos. Também essa expedição de Martim Afonso de Souza tinha o objetivo de fundar povoados e verificar a possibilidade do cultivo de cana-de-açúcar, que Portugal já tinha experiência dessa produção em outras colônias lá na África. E assim, em 1532, Martim Afonso de Souza fundou São Vicente, que é em São Paulo, e se tornou aí o marco do início da colonização portuguesa na América. Bem, para estruturar toda a administração da colônia, Portugal utilizou o mesmo sistema que ele já havia utilizado lá nas colônias na África. Foi as capitanias hereditárias. Que eram essas capitanias hereditárias? Ele dividiu a América portuguesa em faixas de terras. Cada faixa de terra era destinada a um capitão donatário, que era a maior autoridade na sua capitania e tinha um compromisso de torná-la produtiva. Por não serem os proprietários das terras que recebiam, só tinham o direito de explorá-las. Caso o donatário morresse, a capitania era transferida ao seu filho mais velho, compromisso estabelecido por meio da carta de doação. Então, esse documento estabelecia justamente essa ideia de capitania hereditária. Hereditária porque passa de pai para filho. Havia também um outro documento que estabelecia os direitos e os deveres dos donatários. Esse documento se chama foral. Então, por meio desse documento, os capitães donatários poderiam ficar com uma parte dos tributos arrecadados, fundar vilas, alistar colonos para fins militares e conceder seis-marias. Eles também tinham obrigações, deveres, que era fazer, produzir, expandir a fé cristã, cuidar da defesa e estimular a ocupação da terra. Então, os donatários tinham os direitos e tinham os deveres. Há um debate atualmente sobre qual era a estrutura das capitanias hereditárias. Parte dos pesquisadores defendem que elas, na região norte, elas eram de forma horizontal, e há outros pesquisadores que defendem que não, que essa divisão das faixas de terra no norte do país, da América Portuguesa, elas eram na forma vertical e não horizontal. Então, para que vocês possam entender, caso vocês se deparem com esse tipo de questão, de prova em algum momento, saibam que existe parte dos pesquisadores que defendem que essa divisão das capitanias hereditárias era na horizontal e outros defendem que era na vertical. Bem, nem todas as capitanias se desenvolveram, prosperaram. Na verdade, apenas duas conseguiram realizar isso. Foi a de Pernambuco e a de São Vicente. As outras não conseguiram prosperar por diversos fatores, como a falta de recursos por parte dos donatários, os capitães donatários, uma vez que se exigia um grande investimento para se fazer, por exemplo, os engenhos,
Também a grande extensão de terras dificultava a comunicação e a defesa, visto que o litoral do Brasil é imenso, como ainda é hoje. Então isso dificultava a comunicação e a defesa do território. A resistência de grupos indígenas que não aceitavam a exploração, o trabalho forçado, e aí resistiam de fato, a essa tomada das suas terras, e o ataque de corsários, que eram os piratas contratados por outros países que tentavam invadir o país, saqueavam o país, saqueavam navios de portugueses. Com o fracasso das capitanias hereditárias, Portugal passou a adotar um outro sistema de administração que se chamou governo geral. Esse sistema tinha como objetivo centralizar a administração colonial, fazer a colônia produzir e defender a colônia e os interesses da metrópole, no caso de Portugal. Essa nova forma de administração da colônia ficou a cargo de 3 governadores gerais. Primeiro tivemos o Tomé de Souza, depois tivemos o Duarte da Costa, depois o Mendes Sá, cada um com suas realizações. Eles tinham auxiliares, no caso existia o capitão Mor, que cuidava da defesa, o ouvidor Mor, que é encarregado da justiça, e o provedor Mor, que era o responsável pelas finanças. Bem, além disso, desse sistema de governo geral, havia nos municípios, como ainda há hoje, as câmaras municipais. Naquele momento, essas câmaras municipais, elas eram chefiadas quem podia fazer parte delas eram os homens bons, que eram os vereadores, homens brancos e grandes proprietários de terras e de escravos. Então, esses homens bons eram quem dominava a política, e grande parte da sociedade estava excluída do debate sobre as realizações que se fariam em prol da cidade, como a administração da cidade, criação de impostos, realização de obras públicas, os salários pagos aos trabalhadores livres, o abastecimento de gêneros agrícolas. Então, tudo isso era debatido sem a participação da sociedade como um todo, e sim apenas por meio desses homens bons, tá? Isso leva a gente a pensar nos dias de hoje sobre a importância da participação da sociedade nos debates públicos. Existem as câmaras municipais, existem audiências públicas que são abertas à sociedade para o debate, para que a sociedade possa debater e fazer parte da democracia. Democracia se constrói com participação. Então é necessário que a gente aprenda a participar, a debater e a defender os interesses que nós temos em relação à sociedade. Então, esses homens bons, eles começaram a ganhar um poder muito alto, a conquistar muito poder. Para limitar esse poder dos homens bons, o rei de Portugal criou os juízes de fora, que tinha justamente esse objetivo, que tinha o objetivo de criar mecanismos para diminuir o poder local. Esse juiz de fora, ele era nomeado diretamente pelo rei de Portugal e tinha a tarefa de presidir os trabalhos das câmaras. Assim, estabelecia um vínculo direto entre o governo local e a coroa portuguesa. Tiveram um papel importante também na colonização os jesuítas, os religiosos que vieram desde o início da colonização da América Portuguesa. No primeiro momento, os jesuítas limitavam-se a visitar as aldeias, fazendo alguns batismos. Depois, eles mudaram a estratégia e procuraram reunir os índios em aldeamentos. Então, eles ensinavam aos índios a ler, escrever, ensinavam os hábitos do trabalho e ofícios, como pedreiro, carpinteiro, pintor, tecelão e ferreiro. E criaram os aldeamentos indígenas, que reuniam, às vezes, grupos indígenas diferentes. Com isso, houve também a resistência indígena, que não aceitavam a imposição do cristianismo e muitos deles se negaram a abandonar os seus costumes. Também realização de cerimônias tradicionais que envolviam contatos com espíritos, cantos e danças, mesmo dentro de aldeamentos. Ainda muitos grupos indígenas permaneciam professando as suas crenças e também fugindo desse processo colonizador de dizimação e tentativa de imposição de uma nova cultura. Muitos índios se deslocaram em massa para o interior da colônia. Então saíram do litoral, dessa faixa de
do litoral, onde há as praias, e se deslocaram para o interior da colônia. As mulheres, por muito tempo, não apareciam nos livros de história no início dessa colonização. Isso porque não havia pesquisas que fosse focada na atuação das mulheres no processo colonizador. Mas as pesquisas a partir de 1980 já trazem interessantes contribuições das mulheres no início da colonização portuguesa. Então, as mulheres que, em sua maioria, que aqui vieram, elas obedeciam ao contexto, elas seguiam um contexto que existia na época, que era a questão da mulher dona de casa. Não se aplica mais aos dias, ao contexto que nós vivemos. Cada mulher tem o direito de fazer o que bem entender. Mas naquele momento elas viviam o contexto da época. Mas algumas exceções aconteceram, como da Inês de Souza, a esposa do governador do Rio de Janeiro, que comandou a defesa da cidade contra uma tentativa de invasão de corsários franceses. Outro caso também foi o de Brits de Albuquerque, que se tornou capitã donatária após a morte do seu esposo, Duarte Coelho Pereira, que foi o primeiro capitão donatário de Pernambuco. Então, ela conseguiu, com a morte do marido e na ausência do seu filho mais velho, ela foi nomeada em 1554 como capitã interina de Pernambuco, que exerceu até 1561. Durante o governo dela, ela pacificou as relações entre os colonos e os indígenas, que contribuiu para o desenvolvimento da economia açucareira e promoveu a urbanização de Olinda. Então, ela fez bastante realizações durante o período em que esteve no governo da capitania. Então, foi isso, pessoal. Espero que tenham compreendido o assunto. Um abraço e até a próxima aula.